Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. O Memória BC de hoje entrevista o vereador de Balneário Camboriú, André Meirinho, que tem o histórico da política de Balneário Camboriú no sangue. Ele é o entrevistado de hoje e eu tenho o prazer de fazer a condução desta entrevista. Meu nome é Caleb Moreno. Tudo bom, André? Bom, tudo bom, Caleb? Um prazer participar do programa Memória BC, né, e conversar um pouco contigo sobre Balneário Camboriú, sobre nossa história, sobre a nossa busca de atuar em prol do desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Aos 36 anos de idade, a sua avaliação do crescimento de Balneário Camboriú e daquilo que você viu no passado, né, no comparativo com o Balneário Camboriú de 2019. Bom, é uma cidade extremamente dinâmica, né? Eu uso como marco muito a gestão do nosso ex-prefeito Gilberto Américo Meirinho na década de 70, quando a cidade recebeu o título de Modelo Nacional de Planejamento Turístico. Então lá foram dadas bases, né, para o desenvolvimento com alargamento da avenidas, alargamento da Atlântica do Estado, abertura da terceira, da quarta avenida, planejamento início da quinta, abertura da estrada Costa Brava, que hoje é Interpraias. Isso no ano de? Isso na década de 70. Em 70 já. Na década de 70. Então ele acabou até recebendo o título, né, como de semeador pelo Rotary Club, exatamente em função de ter dado as bases, né, para Balneário Camboriú. Então a estrada Costa Brava, que hoje é Enterprise, iniciou naquela época o projeto da Citur Rodofeira, que era para ter uma feira na BR-101 vendendo produtos de Santa Catarina, com a doação de cidadãos do município da área, que depois virou a Santur e agora vai ser o centro de eventos naquele local. Mas teve início lá no passado, quando pessoas se mobilizaram para poder, então, usufruir daquele espaço e gerar movimentação. Já tinha esse projeto de gerar movimentação naquela época, na década de 70. Exatamente. Então, com pessoas empreendedoras, visionárias, quero destacar, inclusive, junto com o nosso ex-prefeito, Silveira Júnior, que foi o idealizador do projeto, a família Longo e a família Cabral, que doaram terrenos, doaram terrenos na época nas margens da BR-101, e hoje, né, estamos aguardando ansiosamente pelo legado e divisor de águas do centro de eventos. Né? Da sua infância em Balneário Camboriú, o que você se lembra em relação ao município, ao que se falava nas rodas de conversa de família, já que você já estava inserido no meio político? Eu convivi muito no bairro dos Pioneiros, principalmente na minha infância, adolescência, em função de que ainda na década de 50, o meu bisavô construiu sua casa lá, depois na década de 60 o meu avô, e aí então o meu tio-avô acabou sendo vereador ainda em Camboriú, foi autor do projeto de lei da criação do Distrito da Praia, e posteriormente, então, quanto o município acabou sendo prefeito. Né? Então, a gente ouvia uma série de histórias das bases, como que era a construção da pequena casa, da primeira casa de alvenaria ali na rua Miguel Mate, a questão do como que era antes, hoje denominado Rio Marambaia, como que utilizava como era utilizado. Vamos abrir um parênteses aqui. Né? Você lembra do que hoje é chamado, agora em 2019, de Canal do Marambaia, quando ainda era um rio aberto, André? Não, quando eu era pequeno, né, eu já via ele, vamos dizer, a cor dele já era um verde para começando a ficar uma cor marrom, né? Sim. Mas eu sei que da minha infância, meu pai conta muito que tomava banho ali no canto da praia, minha tia, meu bisavô... Pescavam, exatamente. Então, uma convivência com os moradores que haviam na época, o bairro denominado dos Pioneiros. Exato. Né? E a família veio de Itajaí, né? Então a família... foi através de Vicente Meirinho que o sobrenome surgiu mesmo em Itajaí,
E aí o meu bisavô já acabou vindo para cá e depois o vínculo da família acabou ficando por aqui. Vicente Meirinho, que tem uma homenagem, inclusive, do bairro São João, na cidade de Itagi, uma rua chamada Rua Vicente Meirinho, que ontem estive lá ainda. Ah, exatamente, exatamente. Então é meu trisavô, avô do meu avô. E o sobrenome começa com ele, né? Ele que acaba pela sua profissão como oficial de justiça e acaba utilizando e passando esse sobrenome à frente, né? Então, anteriormente a família não existia esse nome. Então não era esse sobrenome, né? Tinha a questão do sobrenome da Costa e, enfim, como ele era conhecido por esse nome, acabou, né? Para algum dos seus filhos já passou esse sobrenome à frente, né? Então, como administrador, né, também tendo um mestrado nesta área em específico, você entende que Balneário Camboriú, lá na década de 1970, foi planejada para a demanda que existia na época, não projetando o crescimento que iria tomar Balneário Camboriú, essa proporção? Eu entendo que foi planejada e é um reconhecimento da próprio historiador, de cidadãos da imprensa, que na gestão de Gilberto Meirinho foi um planejamento para cerca de 40 anos. Mas precisava ter continuidade, né? O próprio sistema viário ele foi ampliado muito recentemente. Por exemplo, o governo Periquito ampliou a questão aí da Martin Luther, começou a ampliar a questão da próprio projeto da Quarta Avenida. A Quarta Avenida parou naquele mais ou menos onde tinha parado até 2.500, ainda lá no governo Gilberto Américo Meirinho. Então, daquela época ainda ficou daquela época. Então foram feitas, lógico, qualificações nas vias, foram feitos depois algumas mudanças, mas de efetivas mudanças do sistema viário está sendo agora praticamente, né, dessa última década. Então realmente ficou um legado, além dos próprios de plano diretor feito na época, código tributário, código de normas e instalações, então, enfim, né, um grande legado. Mas, né, a população de Balneário Camboriú é dinâmica, tem contribuições de uma série de pessoas que vieram dos mais diferentes locais e vieram fazer, né, a sua parte, foram, né, ajustando conforme interesses que estavam aqui em épocas diferentes, né? E tem vamos dizer, o DNA do povo trabalhador de Balneário no resultado desse DH de 4º lugar do país, uma das cidades mais recebe turistas estrangeiros no Brasil, índices e referências que Balneário vem conquistando de qualidade de vida, né? E a nossa parte é buscar antecipar algumas possíveis dificuldades para colocar em prática o quanto antes para que nosso futuro seja sustentável de fato, né? Eu vejo que você tem conhecimento de Balneário Camboriú, você fala como integrante mesmo de uma família pioneira deste município, daqueles que contribuíram para o crescimento da cidade, né? E isso é perceptível tanto para quem nos ouve na rádio quanto nos assiste aqui na TV Câmara. E com isso é uma combustão para que possivelmente no futuro possa ser um gestor deste município, André Meirinho. Caleb, é possível, né? Estou na trajetória, né, no meio político, tenho procurado levar sempre a questão profissional e os resultados durante as oportunidades que tive como diretor na Fundação dos Esportes, como secretário da Fazenda no município, como vereador, sempre focando aspectos, né, de transparência, de inovação, de alcançar metas, e tenho levado com a formação acadêmica, né? Então, de formação em administração, especialização em direito público, MBA em desenvolvimento regional sustentável, fiz um mestrado em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental, agora fazendo doutorado. Então, de fato, é uma possibilidade, né, que se for o objetivo, o interesse da população, que entender adequado, que possamos, né, ocupar outros espaços futuramente também no Executivo, né? Esse conhecimento técnico para a gestão pública, mesmo com a questão burocrática que você tem a ser rompida, né, a necessidade da desburocratização dos processos relativos à administração municipal. Ele é importante, esse conhecimento técnico, a ser aplicado, a saber o que está sendo falado, a poder ver um projeto quando é apresentado por uma secretaria de urbanismo, por exemplo, e ter questionamentos a serem feitos para contribuir, porque muitas vezes o político em si, ele é inserido no meio simplesmente por estar inserido no meio.
né? E aí é indicado pelo carisma, pelo fato de ter o dom da palavra, da oratória, mas lhe falta o conhecimento técnico. É isso que você está procurando para Balneário Camboriú, para a sua vida também como parlamentar ou futuro gestor? Bom, de fato, Caleb, eu vejo que é fundamental e a população vem exigindo desta forma, vem procurando votar cada vez mais consciente, analisar seus candidatos. E é fundamental, representando a população, de estar debatendo temas com profundidade. Por exemplo, a cidade não pode crescer de qualquer forma, a cidade precisa antecipar uma série de aspectos, quanto à questão, por exemplo, de ter água para abastecimento público, ou para a questão de saneamento, de poluição dos rios, das praias, ou mesmo a questão de mobilidade urbana. São temas que precisam ser resolvidos o quanto antes, para que para que tenhamos qualidade de vida no futuro. E esse estudo acaba levando a muitas referências de outros locais. Então, nós não precisamos inventar tudo em Balneário Camboriú, né? As experiências e boas práticas em outras cidades do Brasil e do mundo estão aí, né? Basta que nós possamos, estudar um melhor modelo, adequar e colocando em prática. E muito importante a participação da população, que a população vem participando cada vez mais, debatendo, vamos dizer, a pauta política está fazendo parte agora. O brasileiro está mais politizado, André? Eu vejo que desde 2013, quando começaram as manifestações, na época ainda da Copa das Confederações, a partir de 2013 o cidadão começou a perceber que não, eu preciso fazer a minha parte. Eu sempre utilizo uma citação do filósofo irlandês Edmund Burke, diz que o triunfo do mal repousa na inércia dos homens bons, homens e mulheres. Se as pessoas querem uma nova política, um novo país, não fizerem a sua parte, as coisas ficam como estão. Então as pessoas estão procurando ocupar esse espaço, debatendo, às vezes não entendem muito bem sobre um tema, mas vão procurando se informar. Mas o importante é que já foi uma grande evolução da maturidade do cidadão, desde 2013, vamos dizer, mas vamos dizer que é curto o período, 6 anos dessa evolução da maturidade. De politização da população. E eu percebi, eu fui candidato a vereador 3 vezes, 2008, 2012, 2016. Por último, você elegeu? Isso. E na de 2012 acabei ficando como suplente. Sim. E na de 2008 como mais votado da coligação, mas não atingiu o quociente eleitoral. Mas eu percebi entre 2008 e 2012 uma evolução do voto consciente. Mas de 2012 para 2016 foi muito mais. As pessoas vêm me dizer, olha, eu tenho um amigo que é candidato, mas não tem condição de me representar. Eu tenho um colega de trabalho, chegou até vir me dizer, olha, eu tenho um parente, mas eu preciso pensar no futuro da minha cidade, vou votar em ti. Então, esses aspectos motivam muito também. Te dá esperança no brasileiro, na população, na política? Vejo que esse é o caminho de esperança, sim, e que vai ser com a participação da população. A população participando, ocupando seu espaço, cobrando, buscando que sejam as metas realizadas, isso vai acabar ocorrendo e trocando representantes que não representam. O que não pode acontecer já me decepcionei tanto, não quero mais participar do meio político, não vou mais analisar, não vou mais votar, que aí a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, realmente, precisa desse engajamento cada vez mais e que a política é boa, porque ela muda, pode mudar os destinos da cidade, do estado, do país, mas ela precisa com esse foco de ser bom. E as pessoas que querem o bem precisam participar. E aí a gente muda esse cenário que tanto incomoda o cidadão brasileiro. Para você como legislador, tem uma família que tem o sangue da política de Balneário Camboriú. E também na mesma família outros que representam a sua história, a história dos seus, administrando também, juntamente com prefeitos aqui da nossa região, que é o caso do seu primo, que é o nome dele, Rodrigo Morimoto também, isso. Rodrigo Meirinho Morimoto. O interessante de tudo isso é que esse conhecimento que se aplica mediante o conhecimento da população que cada dia mais busca se politizar, ele não pode ser dividido e esse atrativo à política ser afastado, repelido quando se tem a divisão partidária
de oposição por ser oposição e situação por ser situação. Qual a sua visão sobre isso? Isso não gera um desestímulo, essa divisão partidária que nós temos tão grande no nosso país, vereador? Bom, primeiro até poder mencionar o Rodrigo Meirinho Morimoto, meu primo que foi o secretário de Planejamento em Camboriú por cerca de 9 anos, agora está em Navegantes, trabalhando na nossa região metropolitana, extremamente técnico, arquiteto urbanista, e também fez o mesmo mestrado que eu de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Mas quanto à questão mesmo partidária e de foco da gestão, eu considero que o principal projeto que eu pude apresentar como vereador e que contou com o apoio dos outros colegas vereadores foi o projeto que determina que o prefeito tem que prestar conta das promessas de campanha, o projeto de plano de metas. Então, tudo que é prometido durante a campanha, diminuir o tempo de espera por uma vaga na creche, diminuir o tempo de espera por uma cirurgia ou despoluir o Rio Marambaia, isso tem que ser mostrado em indicadores no decorrer da gestão. E é isso que nós aprovamos na legislação, que determina que a cada 6 meses tem que ser prestado contas com indicadores e a cada ano um relatório. Por quê? Porque no final da gestão, aí o cidadão consegue analisar os números e ver de fato a gestão. Por exemplo, o prefeito cumpriu 55% do seu plano de governo. Isso é bom ou ruim? Cabe à população analisar, mas aí não entra mais nesse debate que é do partido X ou Y, é o gestor. Produtividade. Exatamente. Se foi prometido aquela pauta, um aspecto que faz com que se busque cumprir e outro também não prometer algo que não seja possível alcançar no período da gestão. Eu, como vereador, as pessoas me perguntam se sou de oposição ou de situação. Segura aí. Você vai falar depois, então, do intervalo do Memória ABC de hoje. Ele vai trazer qual é o posicionamento do vereador André Meirinho. Hoje, dia 23 de julho, nós estamos gravando mais um Memória ABC, sendo transmitido pela TV Câmara e também a Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Você está acompanhando o Memória ABC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória ABC. E estamos de volta com Memória ABC. O entrevistado de hoje é vereador de Balneário Camboriú, André Meirinho. E eu sou Caleb Moreno conduzindo essa entrevista. Seu posicionamento hoje no que diz respeito ao legislativo em Balneário Camboriú. Esquerda, direita, centro, situação, oposição. Qual é o seu posicionamento? Bom, Caleb, quanto ao posicionamento ao governo, foi meu compromisso
com o cidadão, antes, durante e depois da campanha, o foco do desenvolvimento sustentável, de levar o equilíbrio dos aspectos econômicos, sociais e ambientais, e pensando, independente de quem fosse o prefeito, de fato o que o cidadão espera, que os bons projetos sejam apoiados e que os projetos que não são adequados sejam rejeitados. Vamos definir então, é uma política de centro? Eu diria que, quando pergunta, é situação ou oposição? Não, é de posição. É posição pelo que é o bom para Balneário Camboriú. Quanto à questão ideológica, né, eu considero que o desenvolvimento sustentável é uma diretriz mais de centro, porque equilibra os diferentes aspectos e as responsabilidades, seja do mercado, da sociedade civil ou do próprio poder público. Então isso é importante que busque esse equilíbrio e é desta forma que entendo que deva adequar. Mas assim, então quanto aos projetos especificamente do governo, então, teve uma série que acabei acompanhando e outros que não, porque entendo que não iam de acordo com o melhor para Balneário Camboriú. E a população também compreende dessa forma, entende que deve ser dessa forma e não suporta quem defende o governo por ser governo e que bate no governo simplesmente por ser oposição. A população está cada vez mais esclarecida e percebe quando determinados discursos acabam indo nesse sentido. E dessa forma que tem que ser. Eu digo sempre que o prefeito é um grande síndico. Tá? Vamos pensar a reunião do condomínio. Ele é um grande síndico que tem que administrar a cidade por aquele período de 4 anos. Então tem os conselhos que vão passar passar o que deve ser, vão fiscalizá-lo, mas nada mais é do que isso. E nós temos que encarar dessa forma. Né? É uma evolução da democracia, eu vejo que vai nesse sentido também. Vamos falar de planejamento. Balneário Camboriú tem hoje cerca de 130 mil habitantes, além dos flutuantes, que fim de semana mesmo, né, chega aí a duplicar, dependendo da época do ano, e muito mais do que isso na temporada de verão. Tem um pouco mais de 80 mil veículos registrados na cidade, uma frota altíssima para o seu número de habitantes. E ao seu lado tem o município de Itajaí, com uma frota de 156 mil veículos registrados, já está em média isso, né? E também o município de Camboriú, com uma frota de 55 mil veículos para uma população de 80 mil habitantes. Não tem mais como pensar Balneário Camboriú unicamente. Essa cidade atrai milhares de pessoas todos os anos e muitas dessas pessoas vêm para Balneário Camboriú em busca de um emprego e vão morar em Camboriú e também em outras cidades da região mediante o custo de vida mais fácil, mais acessível. Com isso, como pensar a região que não é ainda instituída como metropolitana? Excelente, Caleb. Exatamente essa referência final sintetizou muito o aspecto, né? Embora exista a legislação estadual que reconheça a região metropolitana da Foz do Itajaí, de fato não existe um ente que consiga dar seguimento a algumas pautas. Por exemplo, a questão de transporte coletivo precisa ser uma licitação regional, né? Uma licitação que envolva toda a região metropolitana, exatamente, ou por consórcio, ou próprio criação de um outro ente. O aspecto de resíduos sólidos também, do saneamento em geral, mas especificamente de resíduos sólidos, a questão do material reciclado, questão de compostagem, enfim, são aspectos que precisam trabalhar na questão regional. A própria, falamos aí do transporte em geral, mas vendo essa visão de região metropolitana, é preciso enxergar dessa forma e a dificuldade ainda está nas divergências entre prefeitos e no seu interesse de querer ser o autor de determinada ideia, de determinada condução. Seu pai da criança. Exatamente. Ou, não vou querer porque é do outro partido. Mas, mais uma vez, é importante a cobrança da população. E se a população compreende e vê que determinada ação não está saindo simplesmente por divergência partidária, é aí de cobrar, nós precisamos de soluções. Tecnicamente é possível, vereador? Essas implementações? Eu vejo que é possível, pensando em outros países, vendo outras regiões metropolitanas de vários locais. A questão é adequar
a legislação e vontade política. Adequar a legislação. Aí Exatamente. está um entrave muito grande no nosso país que acaba inviabilizando muitos governos. A questão burocrática da nossa legislação vigente, seja ambiental, né, seja outras legislações que acabam realmente travando a questão da governabilidade. É preciso fazer também uma revisão no que diz respeito a isso? São uma série, né, de mudanças que o Brasil precisa, né? Entre elas eu destaco principalmente a questão do Pacto Federativo, né? Da falta de autonomia dos estados e municípios, do recurso concentrado em Brasília, e porque quem sabe as dificuldades são os estados e municípios, são principalmente os municípios onde a população está, e como estamos falando da questão de região metropolitana. Precisa ser, né, adequado e uma sinergia nesse sentido. E talvez esse órgão regional, metropolitano, cuidar exclusivamente por exemplo, do transporte coletivo, não ser mais uma pauta do município. Vai ser um desafio, como nós vamos passar? Não, isso já é uma pauta regional, porque precisa integrar tem que ser um aspecto de população maior. Nossa região metropolitana vai entre 600 e 700 mil habitantes, dependendo dos municípios que considerar. Então é um grande potencial, a região que tem uma grande migração, pessoas também com muitas ideias que vêm para cá e de conhecimento de outros locais. Então, de fato, é a vontade política, colocar como prioridade e utilizar, né, os mais diversos modelos que são utilizados no Brasil, dentro da possibilidade da nossa legislação, mas pegando como estudo de casos de outros locais que deram certo. Isso vai ser preciso, né, ser feito, né, o quanto antes já precisaria ter sido feito, e, né, é preciso pensar de forma regional, de forma na nossa região metropolitana, principalmente nesse núcleo, vamos dizer, que se pegarmos aí de Camboriú com Balneário, com Itajaí, com Navegantes, que já está um aglomerado urbano, não tem outra forma. Precisa ser pensado de forma coletiva, mas a população tem que cobrar, porque aí o meio político vai ter que achar a solução. Se mobiliza. Exatamente. A população tem sim esse poder, vereador, de motivar e mobilizar, né, o sistema político, seja municipal, estadual, regional. O senhor entende como político hoje, entende essa realidade? Cada vez mais. E precisa ter claro as pautas, né? E que talvez era uma das dificuldades lá em 2013, nas manifestações, que cada um tinha uma pauta. Todos insatisfeitos, mas cada um indo para um lado, né? E hoje, com a participação maior, as próprias redes sociais permitem esse debate, a qualificação. Então, a definição de determinadas metas estratégicas para que isso seja colocado em prática. Por isso a questão do plano de metas, por isso a obrigação que o prefeito preste contas. Porque se hoje, né, talvez seja a pauta na próxima eleição, mas se hoje a questão de mobilidade urbana ela é um dos itens fundamentais para a população, né, assim como a segurança e a questão de saúde, por exemplo, muito bem, o que vai ser feito, em quanto tempo, quando vai ser integrado? Nós aprovamos um plano de mobilidade para a questão do transporte coletivo, com metas aí a partir de 2030. Mas com a burocracia que existe, tem como estabelecer metas, vereador? Porque tudo tem um entrave burocrático, é moroso, é demorado, acaba tendo interferências muitas vezes de questão de ordem judicial, de Ministério Público. Aí, mais uma vez, a questão do nosso projeto de emenda à lei orgânica. A questão de divulgar para a população os indicadores de tudo que foi feito, quando a população entende que há uma intenção de fato de alcançar as metas, e se o prefeito disser, olha, eu não pude realizar tal ação porque eu retirei o recurso e aportei naquela outra ação que surgiu e que era prioridade. A população compreende, né? O gestor, como disse, é o nosso síndico, o síndico maior, a população compreende. Agora a população não compreende o prometer uma série de itens sem uma base que depois não vira prioridade no decorrer do governo, ou que não se vai mais atrás daquelas ações. Se for explicado para a população a dificuldade, o entrave judicial, mas está se sentindo que vai atrás das diversas metas... Estão se mobilizando? E por que mostrar em forma na internet, em forma de portal, das mais diversas áreas? Porque cada cidadão tem uma prioridade.
eu sempre procuro utilizar uma referência do ex-vereador Fábio Flor, que ele diz que, olha, para o cidadão que tem um bueiro entupido na frente da sua casa, aquele é o maior problema que ele tem. E se aquilo for resolvido, se for resolvida a situação, ele vai estar satisfeito. Então, cada cidadão tem uma prioridade. Um é na mobilidade, o outro é na saúde, o outro não utiliza a saúde pública, acaba sendo outra área de convivência, ou que quer a despoluição do rio e da praia, porque isso afeta todas as áreas de saúde, de educação, de segurança, turismo, na questão econômica, enfim. Cada um tem uma prioridade e é importante que possa ver claramente o que o governo está desenvolvendo em cada uma das áreas. Isso também acaba tranquilizando a população que consegue ver as suas ações ocorrendo. Mas quando elas não ocorrem, a população fica insatisfeita. Um prefeito que cumpre, em grande parte, o seu plano de governo, que foi prometido na campanha, ele tem um grande cenário para a reeleição. Então, esse aspecto de relação com o cidadão, deixar o cidadão participar, deixar a decisão das metas, esse é um processo que tem uma consequência de um resultado positivo. Eu vejo que é por aí. E a população tem que cobrar, e falando aqui direto para a população, continuem cobrando cada vez mais, porque é assim que tem que ser. Falando em cobrança da população, quando ocorreram em Balneário Camboriú as reuniões relativo aos bairros, nos bairros, sobre o plano diretor do município, a participação popular, no que diz respeito ao técnico, ela é menor do que quando é político. Por que qual o seu entendimento dessa motivação, do porquê disso acontecer? Bom, de fato envolve a questão também de prioridades e de evolução, também da democracia. Ainda é uma novidade a própria questão de conselhos, a participação popular, há um desconhecimento a definição sobre das isso, metas, vereador? também há um desconhecimento. O próprio trabalho, vamos dizer, do Legislativo, né? A questão da Câmara Mirim é um trabalho fundamental para que no futuro o cidadão entenda qual o papel do legislador, qual o papel do vereador. E a questão do plano diretor, é uma pena que com toda a participação da forma que foi, enfim, permitida, e depois com os delegados que debateram aí por muito tempo, o plano diretor tenha sido retirado, e aí é uma grande frustração para quem veio, deu seu tempo de vida, né, dedicado aqui pensando na comunidade. Frustrar a população? Frustra a população, né, não ter o plano diretor aprovado até hoje, que tinha sido debatido e estava pronto para votar ainda em 2016, o governo atual retirando, dizendo que vai debater. Enfim, a população já debateu, os delegados apresentaram suas sugestões, isso não pode haver. E aí desmotiva a população. Quando diz que vai construir um projeto, que a população participa com dificuldade, consegue colocar a sua visão de cidade e depois não vai para frente, aí frustra. Mas a população não pode desistir, tem que seguir cobrando, e para isso que também estão aqui, né, os vereadores, os representantes, que tem tem uma procuração da população para estar aqui e cobrar que essas ações ocorram. Porque a vida de cada um que é cada vez mais corrida, cada vez mais ações. Então, por isso é importante o representante. Não, existe o representante que eu confio e vou cobrar dele que determinadas ações ocorram. Para nós encerrarmos, sobre a questão da representatividade, qual a sua visão antes de estar inserido na Câmara de Vereadores? Do que é ser um representante popular? Vamos dizer, antes e depois, eu estou contente em geral com os feitos que nós temos conseguido. Digo nós porque a população participa diretamente, né, do nosso mandato. Tinha noção que era tão difícil? De fato, né, são uma série de aspectos, muitas vezes frustração por acabar sendo muitas vezes o único a defender uma determinada proposta, ou o contrário a outra proposta, ou não conseguir sensibilizar os demais vereadores, mas isso faz parte da democracia, de fato, né? Então, aqui são diferentes interesses, todos os interesses da sociedade estão aqui representados.
todos, né? Porque de forma proporcional acabam estando todos os interesses. Mas colocando algumas prioridades e determinadas ações e focos que tinha colocado já durante a campanha, por exemplo, estou participando, né, ativamente aí da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e Turismo, é uma das áreas que vejo como diferencial para o nosso legado de Balneário Camboriú. Então, algumas ações vai se conseguindo trabalhar e colocar em prática, né, como já colocamos a aprovação da legislação sobre parklets, da extensão do passeio urbano para criando espaços de convivência, como aprovamos a lei de transição de governos, que não deixa mais ser opcional entre um governo e outro. Agora é lei. Agora a lei. A própria questão de Conselho Municipal de Relações Internacionais e Federativas, pensando uma visão estratégica da cidade, e uma série de outras proposições. Uma que tenho debatido muito na Câmara, que ainda propus quando secretário da Fazenda e conseguimos aprovar na outra legislatura, do direito à denominação de espaços e eventos públicos, que permite vincular marcas de empresas a espaços e eventos públicos e o município arrecadar com isso. O município faz uma licitação, vincula a marca de uma empresa específica, vai ser lá, vamos dizer, a empresa Paz, vai ser a Arena Paz, Ginásio Paz, vamos ver o próprio Parque Municipal Paz, vai pagar ao município, e eventos como Carnaval, como Réveillon. Imagine quanto o município pode arrecadar com isso e permitir que o recurso sobe para as outras áreas. Então, são projetos que conseguimos aprovar, que estamos vendo como uma grande alternativa para o município e cobrando que seja colocado em prática. Para fazer acontecer, para desenvolver. Fazer acontecer. Então, o que estamos conseguindo aprovar, debates que estamos conseguindo fazer aqui no Legislativo, fico contente com o que conseguimos dentro das nossas limitações. Dentro da limitação do Legislativo, que é propor, que é regulamentar, que é fiscalizar, que é indicar, que não pode ir lá e resolver o problema de fato, mas sim apontar caminhos e cobrar, como comentamos anteriormente. Exatamente. E a população tem sido parceira, tem apoiado, tem participado dos projetos, tem sugerido, e dessa forma que vejo tem que ser, de fato, representar uma visão de cidade e que digo que tem que ser do desenvolvimento sustentável. Esse é o vereador André Meirinho, da Câmara de Balneário Camboriú, trazendo então a sua participação no Memória ABC, sendo gravado neste dia 23 de julho de 2019, na apresentação de Caleb Moreno. Obrigado, vereador. Obrigado, Caleb. É um prazer participar desse debate. Parabéns à tua participação no Memória ABC, com todas as contribuições que tens para a sociedade como comunicador. É importante estar aqui também dedicando um tempo à Câmara de Vereadores e à nossa coletividade. Parabéns da mesma forma e ficamos sempre à disposição. Muito obrigado, é recíproco. Este foi então Memória ABC de hoje, aqui pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.